Bem-vindos a Belo Horizonte, uma capital com muita música e arte. A capital mineira, emoldurada pela Serra do Curral, tem quase 2,5 milhões de habitantes. Ela já foi indicada pela ONU como a metrópole com melhor qualidade de vida da América Latina e também já recebeu outras ótimas classificações internacionais. Vamos conhecer um pouco de sua história. Em 1701, o bandeirante João Leite da Silva Ortiz ocupou a Serra dos Congonhas, batizada de Serra do Curral. Ele estabeleceu um povoado que viria a se chamar Curral del Rei, dedicado à roça, pecuária, engenho e mineração de ouro nos córregos. O progresso da fazenda atraiu outros moradores e um arraial começou a se formar com a comercialização de gado, frutas e madeira, a fabricação de farinha, abertura de fábricas primitivas de algodão, fundição de ferro e bronze e a extração de granito e calcário. Em 1893, foi necessário mover a capital de Minas Gerais, Vila Rica, para um lugar mais amplo, e a região foi escolhida, recebendo o nome de Cidade de Minas. Somente em 1901, a capital passou a se chamar Belo Horizonte. Belo Horizonte possui o maior conjunto integrado de cultura do Brasil. Circuito Cultural Praça da Liberdade, que é esse grande complexo que hoje Minas Gerais oferece, que é um cartão postal realmente do Estado, se tornou uma confluência de cultura, de museus, cada um tratando de uma história diferente. O Memorial Minas Gerais Vale é um espaço que guarda a memória de Minas Gerais. A gente pode saber um pouco das tradições mineiras, dos costumes, do que é ser mineiro, das riquezas culturais, enfim, eu acho que é um amplo cartão de visitas do estado de Minas Gerais. São 3 andares de exposições, então o visitante ele pode de forma interativa, e de uma linguagem extremamente contemporânea, saber, um pouco, conhecer essa história de Minas Gerais que é tão rica. Culto e rico, padre Toledo. Não há alternativa! Governar é reprimir. Alto lá, conde atrevido! Se algum dia Minas for governada por nacionais, sem sujeição à Europa, a mim pertencerá o governo por antiguidade de paulista. Calado, escravo revelado, calado. A imigração alemã começou com 2 projetos empresariais. A Companhia de Navegação e Comércio do Mucuri, no nordeste do estado, trouxe colonos para trabalhar nas obras de abertura da via de navegação e estrada. Continuamos em busca da história desta capital, agora de uma maneira mais popular. A história do restaurante ela começa, na verdade, com um fato. A dona Lucinha, a mamãe, era professora de escola rural. Isso há 60 anos atrás. Ela percebia que as crianças chegavam com fome para a escola, não havia merenda escolar. Então, diante disso, ela começa a propor levar para a mesa da escola os produtos mais rústicos, mais simples, compartilhado com aqueles agricultores, Então, cada criança trazia. E ela começou a perceber que aquilo que é tão típico nosso era uma cozinha desprezada. A partir disso, ela vida determinada a cultivar essas receitas, a preservar essa memória gastronômica. Aí, há 25 anos atrás, praticamente, ela inaugurou aqui o restaurante Dona Lucinha com essa proposta de mostrar a riqueza, a diversidade da gastronomia típica mineira. A comida mineira se formou dentro de um ambiente histórico que era a necessidade que a coroa portuguesa tinha de encontrar ouro. Claro, era uma preocupação enorme. E no momento em que essa descoberta é comunicada, inúmeras pessoas vêm em busca dessa riqueza. Então, o problema da alimentação se coloca. A chegada de pessoas forasteiros em busca de ouro era grande demais para um lugar montanhoso, distante do mar, e que só havia a oferta alimentar eram aquelas coisas que satisfaziam as necessidades do índio, a coleta, a caça, não havia plantações, roças.
Então, diante disso, a comida mineira tem uma característica que eu acho muito bonita, que ela foi gerada pela criatividade. Era preciso aproveitar tudo. Aproveitar os ingredientes, aproveitar os saberes daqueles que vinham. É uma cozinha de harmonia, assim, étnica, porque não é possível, por exemplo, que você não usasse uma coisa que o índio comia, a lagarta do bambu. Então, isso passou a ser uma fonte alimentar, porque era aquilo que você tinha. É claro que com a evolução foram plantadas roças de mandioca, de milho, aí o gado foi se criando, né? Então, isso tudo mostra a criatividade baseada na necessidade. Vimos até o Mercado Central descobrir de onde vem a fama de um dos alimentos mais apreciados em Minas Gerais. Vários tipos, tem canastra, tem frescal, tem o queijo requeijão, né? Cremoso, ele mais firme. Toda a vida o queijo em Minas Gerais ele é o mais famoso, né? Tem até história, quando o mineiro vai viajar, ele foi até para o Rio de Janeiro, chegou lá na Igreja da Penha, a mala dele abriu, saiu o queijo rolando para a escada abaixo. A origem dele, para te falar a verdade, eu acho que é por causa do clima. Porque o queijo do Cerro, ele é totalmente diferente do queijo da Serra da Canastra. O queijo da Serra da Canastra, ele é o queijo menos ácido, praticamente não tem acidez. É um queijo da massa, um fala massa cega, outro fala massa fechada, massa compacta, e o do Cerro, o tradicional do Cerro seria aquele queijo com mais furadinho, entendeu? Mais ou menos isso aí, né? E tem as características geográficas, você tem o queijo canastra, que está numa região da bacia, da nascente de São Francisco, onde você tem um tipo de gramínea que não é comum em outros lugares. Isso interfere na qualidade do leite. Além disso, você tem um aspecto cultural, que é a forma de fazer o queijo. Você tem os queijos do Cerro, que é uma outra forma de fabricação também, no sul de Minas. Tem uma indústria de laticínio mais sofisticada do ponto de vista da variedade de queijos, da influência europeia na fabricação dos queijos. E aí agora eu vou falar da minha cidade, que é Pará de Minas. Qualquer loja aqui você vai ver que o melhor requeijão de raspa, que é um requeijão que eles deixam grudar na panela, a procedência é Pará de Minas. Eu, como boa mineira, todo queijo, todo doce que eu compro, a primeira coisa que eu olho é de onde veio. Porque o de onde vejo faz toda a diferença. O museu ele foi inaugurado, aberto ao público em janeiro de 2006. No museu, que vai contar um pouco, sobre a história do Brasil, no tocante ao trabalho, desde o século XVIII até o início do século XX, mais ou menos. Para um visitante espontâneo, ela não tem ordem cronológica. O museu está dividido em grupamentos de ofício. Então, o visitante ele pode criar o seu percurso, sem se ater a uma cronologia, com liberdade total para explorar o espaço, de acordo com a experiência dele. O setor educativo ele promove as visitas mediadas, então a gente tem algumas trilhas que vão enfocar em alguns, vamos dizer assim, alguns temas, então como a trilha da mineração, que vai falar só sobre ofícios que está ligado naquele meio, a trilha do comércio, a trilha afro, que vai falar sobre a contribuição dos africanos para o trabalho no Brasil, e a gente deve implementar agora no segundo semestre um percurso de mulheres, que vai falar sobre o papel da mulher no trabalho do Brasil, usando o nosso acervo aí, como disparador. O museu ele se encontra num espaço bem importante para a cidade de Belo Horizonte, que são os antigos prédios da estação ferroviária, o prédio da estação central do Brasil e o prédio da estação oeste de Minas, ambos da década de 20, que por outras questões, no final da década de 80 estavam abandonados, depredados, então o museu ele também vai trazer uma nova vida para esses prédios, que estavam totalmente desativados. Olha, a visitação ela funciona de terça a domingo, em horários distintos. Na terça e na sexta a gente abre meio-dia e funciona até às 19 horas. Na quarta e na quinta, do meio-dia até às 21 horas. E no sábado e domingo, de 11 às 5 da tarde. E tem alguns poréns. Na quarta e na quinta-feira, de 5 horas da tarde até às 9, a entrada é gratuita para todo o público. No sábado também a entrada é gratuita.
né? Professores e estudantes também com identificação entram gratuitamente em qualquer momento, né? Meia para idosos, né? A gente tem, né, rampa para cadeirante, elevadores de acesso, né? A gente tem um conjunto de objetos nas galerias que são específicos para o público cego, né? Eles podem tocar nos objetos, tem etiqueta em braille, né? A gente também vai disponibilizar, né, audioguias, né, para o visitante estrangeiro, né, para o visitante cego também, que quer ter um audioguia, né? A ideia do Museu de Artes e Ofícios surgiu com o Flávio Gutierrez, que é a pessoa que dá nome ao instituto que faz a gestão do museu, né? Ele começou a colecionar esses objetos relacionados ao mundo do trabalho, né? E posteriormente a Ângela Gutierrez, que é a filha dele, deu continuidade à coleção, né? Então ela fez a doação de todo o acervo pessoal dela, né, de mais de 1.800 peças, né, para o IFAM, né? E hoje em dia, né, o museu, né, essas peças são do patrimônio público, né? Hoje em dia, né, acesso é de todo mundo. Quem estiver em Belo Horizonte no domingo deve ir à Avenida Afonso Pena para ver a feira de artesanato. São milhares de estandes com diversos tipos de comércio popular. É isso aí, interação com o movimento sobre H. Grafite, o novo elemento do Sul. A feira existe desde 1969, com um grupo de artistas plásticos que se encontravam semanalmente para colocar à venda seus trabalhos. Ela era conhecida como Feira Hippie, nome que até hoje é utilizado carinhosamente pelos moradores da capital. Hoje são mais de 2.500 expositores, dos segmentos de vestuário, bijuterias, bolsas, cintos, calçados, tapeçaria e muito mais. Artistas variados também aproveitam o grande número de visitantes para mostrar suas habilidades. O conjunto arquitetônico da Pampulha foi projetado por Oscar Niemeyer, sob encomenda do prefeito Juscelino Kubitschek, e construído entre 1942 e 1944. A intenção era desenvolver esta área ao norte da cidade, chamada Pampulha. As construções foram feitas ao redor das margens do Lago Artificial da Pampulha, originalmente um cassino, uma igreja, uma casa de baile, um clube e um hotel. A obra que mais chama a atenção é a Igreja São Francisco de Assis, ou Igreja da Pampulha. Este projeto da capela usa a plasticidade do concreto, criando uma abóboda, até então só utilizada em hangares. A igreja, inaugurada em 43, foi mal recebida pela Igreja Católica, que só a consagrou em 1959.
cassino funcionou até 1946, até o jogo ser proibido no Brasil. Em 1957, o prédio foi transformado no Museu de Arte da Pampulha. O estilo do prédio é em travertino e vidros. Um passeio sempre interessante é visitar o zoológico de uma cidade. O de Belo Horizonte abriga também o Jardim Botânico e o Aquário da Prefeitura, que é o maior aquário temático de água doce do Brasil e o primeiro a retratar exclusivamente a vida da bacia do Rio São Francisco. Então, o que a gente tem, o visitante ao entrar no aquário, ele já tem uma amostra, né, da Casca d'Anta, né, alusão à Casca d'Anta, que seria próxima à região da nascente do Rio São Francisco. E na sequência a gente percorre o rio. Nessa região aqui a gente pode observar que o próprio córrego, né, que a gente vai falar sobre o Rio São Francisco, a importância da mata ciliar. E o Rio São Francisco, particularmente, é um rio muito interessante, que ele é da unidade nacional. A bacia está inteira dentro do Brasil. E em Minas Gerais a gente tem, além da nascente do rio, né, a gente tem algumas características interessantes, né, que são peixes que são muito comuns no meio pesqueiro, né, e além disso peixes ameaçados de extinção também. Esse aquário central nós temos os representantes, o dourado, que é famoso, né, o grande predador do rio, um peixe migratório inclusive, e outras espécies de fundo, o cascudo, as piranhas que ficam quietas ali, calmas ali, porque ali nesse ambiente elas têm o alimento delas, né? A traíra, né? Aqui nos restaurantes ela é muito procurada também. Nós temos aqui nesse tanque também os surubins, que também são bem famosos, né? Esses são animais noturnos. Esse peixe de couro aqui azulado, ó, ele é bem interessante porque ele tem esse focinho, por isso que é chamado de pirata manduá. Rio visto de cima, né? Já estamos abrindo o aquário para visita noturna também, né? Então é outro ponto interessante, né? A gente visita o aquário, quem quiser visitar o aquário não só durante o dia, ele pode vir aqui à noite, toda segunda, sexta-feira do mês, e o convite fica feito para a gente conhecer um pouquinho mais e tirar, né, alguma coisa disso e realmente buscar aí a conservação do rio, conservação das águas, conservação do Rio São Francisco, que é o essencial para a vida da gente. O Giramundo é um grupo de teatro de bonecos, né, que nasceu dentro da UFMG. Ele foi fundado por 2 professores das artes plásticas e uma aluna. E os 3 eles criaram ele meio que sem saber o que ia ser, né? Eles tinham a ideia de fazer um espetáculo infantil de boneco e aí nasceu A Bela Adormecida. E foi um sucesso tão grande que a partir daí foi nascendo espetáculo atrás de espetáculo. O Giramundo hoje tem 43 anos, são mais de 38 espetáculos, contando as performances também de festival de inverno e participações, né, especiais com outras pessoas. E hoje a gente está aí com o museu aberto, com a loja, com a escola, a gente tem as oficinas. E o Giramundo, assim, ele passou de um caráter de grupo de teatro de bonecos, né? E hoje a gente tem várias outras ramificações, a gente está trabalhando com stop motion, então a gente tem um estúdio de animação, a gente tem um ateliê de costura, né, que pega toda a ramificação da moda, tingimento de tecido, texturização, bordado, corte e costura. Aí a gente tem a oficina de construção, que é uma oficina de marcenaria, de metal madeira,
né, pega um pouco de pintura também. Aí a gente tem a escola, que oferece vários cursos durante o ano, e o museu, que está aberto para todo mundo. São mais de 1.200 bonecos expostos. Belo Horizonte é conhecida nacionalmente como a capital nacional dos botecos, por existirem mais bares per capita do que em qualquer outra grande cidade do Brasil. O bairro mais boêmio de Belo Horizonte é o Santa Teresa, muito frequentado pelos notívagos. O bairro Santa Teresa, ele foi constituído no final do século passado, né? 1880, alguma coisa. O povo do local, da época, chamava essa região de Fundos da Floresta. O Santa Teresa ficou famoso por ser o berço de ícones da música brasileira, a partir dos anos 60. O movimento Clube da Esquina é cultuado até hoje. Baile Mays, que é um pianista muito importante dentro do jazz, tocou com o Pat Metheny durante muitos anos. Ele esteve em Belo Horizonte e ele achou que o Clube da Esquina fosse um bar. Eu falei que não era isso, era uma esquina onde os músicos se reuniam, assentavam com o violão, mostravam um para o outro a música que tinha composto. E ele ficou surpreso com isso. Eu perguntei para ele, mas por que esse interesse todo dele? E ele me disse que quando ele era mais jovem, estava buscando um caminho na música, ele ouviu o disco Clube da Esquina. E esse disco deu o norte musical para ele. Pessoas ligadas à arte ainda costumam se encontrar para confraternizar, compor música, dançar e cantar durante as madrugadas. A música mineira ela continua acontecendo, o pessoal tem que vir para cá para poder saber o que está acontecendo, mas a coisa continua rolando desde aquela época, o pau está quebrando, a música continua acontecendo. Chega um para dar canja e só os nossos músicos, amigos, queridos, ao qual a gente aprende muito, assim, então a gente estão todos convidadíssimos, quem quiser vir conhecer, a gente vai estar com o coração, assim, aberto para receber todo mundo com o maior carinho desse mundo, viu? Muito obrigado. Hare Hare.